Aviso, esta teoria é criada por mim, e não é canônica na série. Olá manteiguitos e manteiguitas, tudo bem com vocês? Comigo estou bem. No vídeo de hoje estarei falando sobre minha teoria sobre os algebraliens. Nesse caso, juntarei algumas coisas que são confirmadas e vou juntá-las na minha teoria. Eu tirei elas na Wiki na página Algebraliens. Bora lá! Explicação. Para quem não sabe o que são algebraliens, algebraliansum, também escrito algebralins, uma junção de álgebra e alienígena e espécies numéricas no livro em Obrigado por 2 milhões de assinantes. São seres coloridos, sem gênero e sencientes que lembram símbolos matemáticos, principalmente números que se originam do Equation Playground. Eles são notáveis por suas aparições em X, Finds Out His Value, The Number, Playground Chronicle, The Power of Two e Battle for BFB. As únicas aparições canônicas de algebralians são de Battle for Dream Island, suas aparições nos quadrinhos, pré-BFDAL e especiais de assinantes, são consideradas não canônicas, o que significa que não fazem parte do universo central e da linha do tempo dos eventos. Pelo que eu vi, XFOHV não é canônico, mas só no BFDI, então, meio que não aconteceu, mas talvez se passe no passado porque, como tu sairia do TPUT para ir lá, e ele estivesse feliz no TPUT, ele está triste por causa que a Gate sumiu? Mas manteiga, o episódio de 2763 inscritos foi postado antes de TPUT 16. Mas, o que sabemos é que no final de TPUT 15 o Tu ficou triste, e até TPUT 16 passou muito tempo, e até Isaac e o Bifane formaram uma teoria da One que poderia te levado muito tempo. Então minha conclusão é que XFOHV se passa no passado antes do BFDI. Mas Manteiga For You X não aparece em alguns episódios. E se na verdade, eles estivessem fora do Equation Playground, tipo, explorando o mundo, mas agora focando sobre XFOHV se passa no passado. O que comprova mais isso é que a própria Wiki oficial confirma, escrito, os algébricos provavelmente existem há centenas de anos, como em Tosdai. Tu afirmou que já se passaram 100 anos, desde a tradição Tosdai. Isso significa que o mais antigo momento em que os algébricos poderiam ter existido seria, no máximo, 2 de fevereiro de 1922. Mas, como está dito na Wiki, as únicas aparições canônicas de algebralians são de Battle for Dream Island, suas aparições nos quadrinhos, pré-BFDAL e especiais de assinantes, são consideradas não canônicas, o que significa que não fazem parte do universo central e da linha do tempo dos eventos. Bem, como está dito, não fazem parte do universo central da linha do tempo, então quer dizer que os episódios de XFOHV são de outro universo, que talvez nem exista o BFDA se parar para pensar, mas minha teoria não consiste na linha do tempo. Bem, vamos para a teoria. Também tem um episódio de XFOHV que o Fo sobe a montanha, e estava o Snowball, bem eu e o Enson, mostrando o BFB. Teoria, minha teoria é muito viajada, vou dizer assim, mas, sem enrolação, lá para 2 de fevereiro de 1922, a data confirmada quando os algebraliens existiram. Eles chegaram em uma cidade onde estavam os objetos, os personagens, não algebraliens, sabe, que batalham pelo BFDI. E qual cidade seria essa? Yoilelan. Mas antes dela ser toda destruída, e bem, os objetos, vamos nos referir a eles assim, aceitaram os algebraliens, e logo, os algebraliens começaram a viver lá, ter seus filhos, seus trabalhos, e ajudando os outros, com seus poderes, um equilíbrio. Durante anos viveram lá, porém, do nada, de um dia pro outro, todos os algebraliens sumiram, e os objetos ficaram confusos de como isso aconteceu, e logo foram investigar. Quando andaram vários metros para longe da cidade, acharam alguns corpos de algebraliens sem vida, tipo,
centenas, e no meio deles, só sobrou um sobrevivente, no qual não é citado seu número, mas ele foi para o hospital. Imediatamente logo perguntaram o que aconteceu, e ele disse que não se lembrava e que ele não conseguia usar seu poder de regeneração bem. Os objetos não podiam fazer nada além de tratar do algebraico todo machucado. Mas aí, no dia seguinte, o algebraico simplesmente sumiu, com a janela de seu quarto do hospital quebrado. Sem nenhuma resposta ou pista, os objetos declararam extinção dos algebraliens. Segunda parte da teoria, será que terá um final feliz? Bem, vamos continuar para saber. Os algebraliens foram extintos, era o que eles pensavam, mas um grupo de sobreviventes de algebraliens estavam longe subindo uma montanha, chegando em um lugar plano bem longe do chão, e então eles ficaram lá e transformaram no famoso Equation Playground. E logo, os nossos sobreviventes que restaram viviam lá na sua nova casa, e alguns deles perderam seus parentes e maridos e esposas, e alguns deles conseguiram salvar seus bebês, e então criaram eles desde pequenos. E quem eram os bebês algebraliens? Sim, os nossos algebraliens, e eles viveram sua infância inteira do lado um do outro para virarem amigos, e quando chegaram a uma idade certa, eles tomaram suas decisões, como 15, e foi morar na floresta sozinha. E sobre a personalidade deles, é que seus pais fizeram parte de sua personalidade, como gostos, jeitos, etc. Como o Fo sabe cozinhar, a mãe dele o ensinou. Como Ten faz aquela torta de limão, foi o avô e mãe que o ensinaram. Lembrando, os parentes dos algebraliens não são confirmados eu que fiz, e bem, porque os pais dos algebraliens não apareceram, bem, eles faleceram, mas, agora, o que foi a criatura que fez vários algebraliens morrerem? Sim, 2763 achou onde os algebraliens moravam, mas os algebraliens sentiram ele perto e saíram da cidade em busca de abrigo antes do 2763 chegasse na cidade e visse que não tinha ninguém. Porém, no meio do caminho, ele os achou, e ele matou vários dos algebraliens, comeu eles e etc. Porém, não foi o suficiente para acabar com todos. E então, ele ficou anos e anos, procurando o Equation Playground, e depois de muito tempo ele achou, que foi no vídeo de comemoração de 2763 inscritos. Ele foi derrotado. Bem, não sabemos, já que não foi postado um episódio de XFOHV que mostrou ele sendo derrotado, mas provavelmente foi o Zero que derrotou ele. É que, de algum jeito ele vai achar o Foeu X e vai pedir ajuda para de alguma forma fazer 0x 2763 é igual a 0 qualquer coisa vezes 0 é 0. Fim. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.